Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com o seu boletim do esportes aqui pela Terceira Via TV. Campos Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Você de São João da Barra, de São Francisco de Itabapoana, Quissamã, olha aí, pela internet em tempo real. Bom, Fernando Antônio, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o único que escapou foi o Flamengo. Até o Fluminense, que estava ali beirando o G4, já está em 7º lugar. Como é que você está? Um abraço a você, ao telespectador. De fato, foi uma rodada ruim para os clubes do Rio, até com relação à segunda divisão, onde temos o Macaé e o Botafogo como nosso representante. E o Macaé nós falamos que estava... O Macaé se salvou, inclusive o Sampaio Correia, que enfrentou o Macaé no estádio Cláudio Moacir, deu um sufoco no Macaé nos últimos minutos e o goleiro do Macaé acabou sendo apontado como a principal figura em campo pelas defesas que ele fez. 1-1, um resultado ruim para o Macaé, que pega agora o Oeste goleiro em São Rafael. Paulo e se perder vai para a zona do rebaixamento. O Botafogo perdeu para o CRB, lá em Maceió, no Rei Pelé. A gente já imaginava que seria um jogo difícil para o Botafogo. E o Botafogo acabou tomando 2-0, esteve até na iminência de sofrer o terceiro gol, conseguiu diminuir a vantagem do CRB, mas não fez por merecer um bom resultado. Na primeira divisão, o Vasco, já nos acréscimos, perdeu para o Figueirense por 1-0. O Fluminense não conseguiu superar o Atlético Mineiro e o Ronaldinho Gaúcho acabou sendo substituído e vaiado pela torcida tricolor. Ele chegou até a falar da sua decepção na coletiva dada à imprensa, mas o torcedor, ele cobra e o peso da responsabilidade do Ronaldinho Gaúcho é o mesmo do Fred, é o mesmo peso que fica nas costas dos jogadores. Ele não disse ainda que veio, né? Tamanha responsabilidade. Não e disse se não ainda. vai bem, a torcida vai cobrar. E o Flamengo conseguiu fora de casa um resultado surpreendente, porque o Sport não vem fazendo uma campanha ruim. Mas o Flamengo também teve a vantagem de ficar com um a mais, já que o Diego Souza foi expulso. E isso acabou favorecendo a equipe rubro-negra. Pois é, você lembrou bem que o Flamengo, a partir de determinado momento do jogo, passou a atuar com um a mais. Então, realmente levou essa vantagem. Mas nem todos os times também aproveitam essa vantagem de ter mais um em campo, mais um jogador em campo. Agora, eu pergunto uma coisa a você. Vamos falar um pouco também de seleção brasileira, né? Seleção brasileira faz 2 amistosos. Neymar, que não vai disputar as 2 primeiras partidas das eliminatórias, porque está suspenso, né? Convocado, já chegou lá nos Estados Unidos. O Kaká também já está lá em território norte-americano, não é verdade? E reclamava-se muito da ausência do Felipe Coutinho na lista de convocados e acabou sendo convocado, porque os 2 jogadores, o Ramírez e o outro jogador do Chelsea, não estão machucados, não é verdade? E o que vai somar a presença de Neymar lá? O que vai somar? Porque as eliminatórias, meu filho, começam em outubro. O critério continua errado. Na minha concepção, você convocá-lo a nível de fazer um trabalho de grupo, dele estar envolvido com o próprio trabalho, tudo bem. Mas se ele não vai poder jogar as 2 primeiras partidas das eliminatórias, não vejo razão por convocá-lo. A presença do Kaká, ela pode ser importante, mas você tem que montar uma base formando o grupo que vai poder disputar a Copa do Mundo. Não adianta você convocar um jogador que não deve ter condições de disputar uma Copa, porque você acaba desmanchando o próprio trabalho que tem que ser feito com uma base mais forte. Nós temos visto seleções que antes eram seleções que perdiam, que se envolviam em jogos com a seleção brasileira. E a gente às vezes dizia, hoje o Brasil ganha de X, hoje o Brasil ganha de Y. E você observa que essas seleções hoje já fazem frente ao nosso selecionado. Basta lembrar
a última Copa, recentemente disputada no Brasil, e basta lembrar alguns jogos amistosos que nós realizamos e até se fundamentando em partidas que foram disputadas pela Copa América. Nós vamos continuar falando sobre seleção brasileira. Eu gostaria, inclusive, antes, porém, mandar um abraço pro Geraldo, lá no Parque Prazeres. Ele disse a mim, ó, todo dia você entra na minha casa sem ser convidado, entendeu? Às vezes o Fernando Antônio está lá com você também, entra também. Vocês não pedem licença e nem dão boa tarde. Então, vá aquele boa tarde para o Geraldo, né? PM, segurança, gente da melhor qualidade, e lá no Parque Prazeres, né? E também para o Marcelo e Dona Márcia, lá no bairro Vivenda do Visconde, né? Vivendas do Visconde, né? Um abraço muito grande, ele além de ser da PM, ele é formado em Sociologia. Abração muito grande para o Marcelo e para a Dona Márcia. Eu quero perguntar uma coisa a você vai me responder no próximo bloco. Vamos focalizar também as coisas do futebol de campos, de Americano, Goitacás, enfim, nós vamos bater um papo sobre isso. Mas antes eu queria perguntar a você ainda sobre seleção brasileira. Vou perguntar logo agora sobre a seleção, nós temos tempo para isso. Perguntando a você, antigamente, eu não sei se foi de Nelson Rodrigues, Sérgio, lembrar, não sei, aquela frase, a pátria de chuteiras, Nelson Rodrigues, quando a seleção brasileira jogava, né? O comércio, o movimento parava enquanto, né, estava acontecendo a partida da seleção, né? Os escritórios também encerravam o expediente mais cedo. Hoje em dia eu tenho a impressão que depois dos fracassos da seleção em campo e das denúncias de corrupção e tudo mais envolvendo dirigentes da CBF, da FIFA, parece que não tem mais esse negócio de pátria de chuteira. Você chega e pergunta aqui, a seleção brasileira ontem, o que jogou? não vi não. Sabe o que? Almocei, apaguei, depois tomei uma cerveja e tal, aquela coisa. Não tem aquele interesse mais, o público. A nova geração em si, ela também se envolve com outras modalidades esportivas. Hoje você tem aí opções que antes você não tinha. O futebol era o carro-chefe. Ainda é o esporte mais popular do Brasil. Uhum. Mas a questão também relacionada à credibilidade, ela acaba afastando as pessoas que querem ver sempre uma postura diferente, não é só do jogador, dos homens que dirigem o nosso futebol. A CBF virou um banco de negócios, como várias federações de estados brasileiros também. Nós temos o exemplo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é o maior custo operacional de futebol. Quando você observa um borderô de segunda divisão, e a gente fala mais da segunda porque temos os nossos representantes, o Goitacás, o Americano e agora com a chegada do Campos, você tem que pagar quase 12 mil só de arbitragem, é um absurdo. Nem sempre se arrecada isso. Então, há uma perda de estímulo. Você viu que na Copa disputada no Brasil, a seleção da Alemanha, que ficou na Bahia, só teve folga um dia, que foi quando foi conhecer o litoral da Bahia. A seleção brasileira teve mais de 5 folgas. Pegaram lá uma sala que era para servir de coletiva à imprensa, reservaram para o Neymar receber a Bruna Marquezine. Você não pode acreditar num trabalho desse tipo. Você tem que entender que se há uma concentração em torno de uma Copa, essa concentração tem que ser de todos. E o torcedor não é bobo. Bom, o Brasil vai enfrentar a Costa Rica. Esse jogo vai ser em Nova Jersey, no dia 5, e depois vai enfrentar os Estados Unidos em Boston, no dia 8. Daqui a pouco nós conversamos sobre isso. O Sub-17 do Goitacás venceu a primeira da final, que vai decidir o estadual da categoria na Série B. O Americano está com um time de futsal aí, disputando o estadual. Daqui a pouco nós conversamos. Não sei de quem é a frase, mas vai lá. Você nasce sem pedir e morre sem querer. Então aproveite o intervalo. Segura aí, daqui a pouco nós voltamos.